Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um podcast Falando Sério. Mariberto Almeida. Afonso Oliveira, shalom pessoal, tudo bom com vocês? Estamos hoje aqui com um convidado particularmente muito especial, né? Sim. O Rabino Ventura. Rabino, vou deixar o senhor fazer suas apresentações, é uma grande alegria ter o senhor aqui conosco. Eu agradeço muito a vocês pelo convite. Eu estou muito feliz também em falar com vocês e falar com o povo paraibano e com o povo dessa cidade tão maravilhosa, Campina Grande, pela qual eu e minha esposa estamos apaixonados. Rapaz, olha, Fala aí, você acaba de deixar algumas pessoas bastante felizes com essa frase. Porque o campinense, ele é extremamente... A gente costuma chamar de bairrista, porque defende demais aqui a terra. E para mim, que vim passar 2 meses, faz 27 anos, eu adoro essa cidade aqui, gosto dela demais. E seja bem-vindo, Rabino, obrigado por atender o nosso pedido. É um prazer. E para a gente falar um pouco sobre o judaísmo na região. E como é que você chegou em Campina Grande? Vou falar sobre tudo. Pois sim. Só não vou contar se eu sou 13 ou campinense. Isso aí gera polêmica. Não vou contar. Isso aí gera polêmica. Típico de Rabino. Gera bastante polêmica. Eu costumo dizer que sou... Não, depende do jogo. Eu dependo da quadra que eu tô. Só o lado, né? Como é que você chegou em Campina? O que te trouxe aqui? Como que eu cheguei em Campina? Há muitos anos atrás, uns 25 anos atrás, eu me dei conta de algo fantástico, algo que diz respeito a duas das partes da minha identidade que eu mais gosto. Eu me dei conta que o Brasil também é judeu. E principalmente, na época, eu me dei conta que o Nordeste do Brasil é muito judeu. Uhum. E na realidade, uma das primeiras influências que me chegaram na vida, culturalmente falando, foi de um primo. Um primo não judeu. Foi o primeiro não judeu entrado na família, numa família de pessoas que estão aqui pela primeira ou segunda geração. E aquele primo de uma cidade perto de Campina Grande, que casou com a prima da minha mãe, ele me trouxe demais a cultura nordestina. Demais. Então, para vocês terem ideia, eu, neto de judeus poloneses pelo lado materno, filho de judeu egípcio pelo lado paterno, eu canto Gonzaga desde pequeno. Que bom. Eu canto Fagner desde pequeno. São músicas que, para mim, eu aprendi viajando junto com esse primo, com Eudes Bezerra. E com o passar do tempo, depois de muitos anos, eu descobri, né? Eu cheguei por uma situação muito curiosa em São Paulo. Eu fui agredido na rua verbalmente. Uma pessoa me viu de quipá na cabeça. Para quem não sabe, quipá é esse chapéuzinho que a gente usa. E começou a me tratar como estrangeiro. Imagina, eu estava a uma quadra da minha casa, eu falei, aqui não, aqui ninguém vai me tratar como estrangeiro, não. E aí eu dei uma resposta ali para ele, né, na hora, e depois eu pensei assim, na época eu tinha 1.200 alunos nas escolas judaicas em São Paulo, e eu falei, eu preciso municiar os meus alunos com uma resposta, porque a ofensa que o meu pai ouviu no Egito, que meus avós ouviram na Polônia, eu não vou deixar ela barata aqui no Brasil. E eu me lembrei que eu tinha ouvido falar, eu tinha o que essa época? 23 anos, 24 anos, uma coisa assim. Eu tinha ouvido falar que junto com o Cabral chegaram outros judeus, chegaram poucos judeus no Brasil, uns 2 judeus no Brasil. Uhum. Aí eu fui atrás dessa informação. Naquela época não se falava de Bnei Anussim, não se falava de nada disso. 25 anos atrás o senhor se refere. É por aí, sim. 25 anos atrás. Estou batendo uma coisa aqui que eu Pode não falar. Há 25 anos, você já tinha 23, não está batendo. A sua idade não está batendo. Porque eu tenho 48. Que é muito novo. Obrigado pelo elogio. Não sei se foi elogio, se eu entendi errado. Foi elogio. Exatamente. Eu tinha 23 anos, 24, foi quando o nosso filho mais velho era bebezinho ainda, o Natan. E aí eu falei assim, eu vou dar uma resposta para esse caba, eu vou dar uma resposta para ele. E a resposta deveria vir
nessa questão histórica, nessa origem judaica do Brasil. Mas na época realmente eu achei que vieram 2 judeus junto com Cabral, aquela história toda. E eu fui na casa dos meus pais e peguei um livro que se chamava Os Judeus de Portugal, de Arnold. O sobrenome dele é um pouco difícil. Bom, enfim. E quando eu terminei o livro, eu fiquei bobo. Eu falei, meu Deus do céu. Quantidade. Eu falei assim, Os mas como é que pode degredados. ser? Que judeus são esses? Que judeus são esses com o sobrenome Araújo, Souza, Silva, Oliveira, Carvalho. Silva? Que judeus são esses? O meu sobrenome paterno é um sobrenome italiano, que é o Ventura. Tudo bem, ele soa igual o brasileiro, mas o materno é Pinchovski, aquela coisa assim. Mas que judeus são esses? E aí, dali para compreender que entre os colonizadores do Brasil, inúmeros eram judeus, foi um estalo, né? E aí eu comecei a ler mais e consumir outros livros e cheguei na Anita Novinsky, nossa mestra, que se tornou uma grande amiga nossa, grande amiga de bendita memória. E aí eu tomei como uma missão. Eu falei, eu vou transmitir esse conhecimento para 2 grupos. Comunidade judaica. A comunidade judaica não falava disso. Tradicional, você fala, né? De berço, não falava disso. Ninguém sabia. Gostei do termo. Ninguém falava disso. Isso assim, porque assim, há 23 anos isso foi ontem. Desculpa só um pouco. Meyer Kaiserling, ele é um nome importante e não pode ser esquecido. Do autor Deste do livro, autor né? do livro, que tem outros livros também muito importantes sobre o judaísmo do Brasil e etc. Pois não. Há 23 anos foi ontem. Para Sim. a história, Sim. e aí nós estamos falando De 500 de 500 anos. Sim. Né? Porque assim, do pouco que eu vi, do pouco mesmo, que eu não fui a fundo como você, mas conhecer um pouco da história de Portugal, que eu computo para mim como talvez de 1400 para cá, a nação mais importante para o que a humanidade vive hoje foi Portugal, porque E ninguém fala sobre isso também. assim, eu tô tentando colocar aqui de forma que não pareça fora do contexto, mas Portugal ela foi a nação mais importante, ao meu ver, aí é uma opinião minha, do que eu conheci, de você não ter tido na Europa e provavelmente em partes do mundo uma invasão maior do islamismo à época. Né? Portugal foi a primeira nação europeia, de fato, e a quantidade de judeus que veio de lá para cá, por causa da história dos degredados, que se criou, como o jeitinho português é parecido com o jeitinho brasileiro, se criou uma tese que era de você os judeus converter ao cristianismo e outros seriam perdoados, ainda vindo também da Espanha com a Inquisição. Era uma forma de Portugal povoar suas colônias, né? Ou eu tô... Desculpa, é só para completar o raciocínio. Okay, e aí essa história, para você ter ido tão a fundo, só há 23 anos, é que para mim agora foi uma surpresa, porque é uma história muito importante para ela ter ficado tanto tempo adormecida. Né? Mas é como você falou, você teve contato com a história e você mesmo falou, tem conhecimento, mas você já passou esses 23 anos e você não foi a fundo. É uma questão que você sai desde o não contar estrelas que não nasce verruga, até você entender como isso é entranhado. Isso faz parte da minha infância. E como isso é entranhado, e quando você descobre que isso tem uma essência. E é como o Rabino começou falando, né? Se faz parte do aspecto das coisas mais importantes da sua vida, né? E isso que o senhor está falando, desse descobrimento e de ser judeu, né? Uhum. Então, esse é muito forte e ele moveu a descobrir mais, né? Na realidade, assim, houve aquele ponto de partida, mas o que, com o passar do tempo, começou a me chamar mais a atenção é algo que eu vou chamar realmente de messiânico, de redentor. Não é num outro aspecto, Eu, como um judeu crente praticante, eu acredito que a nossa existência tem um propósito. Sim. Eu acredito que existe um Criador com uma sabedoria infinita, eterna, e que ele tem um propósito maravilhoso para a existência.
Quando a gente olha na Torá, quando a gente olha nos nossos profetas, Isaías, Ezequiel, Jeremias... A Torá etc., são os 5 primeiros livros da Bíblia. Isso aí. A gente vê que existe uma meta para a criação. A gente não está andando em círculos. A gente está caminhando em função de um momento, uma época, onde a revelação divina será plena e a humanidade vai viver de forma plena também. Então, o conceito de redenção, o conceito messiânico de redenção, ele é muito importante no judaísmo. E quando eu comecei a estudar melhor esse assunto, eu falei, meu Deus do céu, qual é o maior exílio que existe? Porque para a gente, redenção, a contraparte da redenção é o exílio. O povo judeu foi exilado e uma parte importante da redenção é o retorno do povo à sua terra com a revelação divina. Mas se a gente for olhar de uma forma mais abstrata e muito mais profunda e muito mais espiritual, a gente vai compreender que o maior exílio que existe não é o de uma pessoa da sua terra ou de um povo da sua terra de origem, mas é da pessoa em relação à sua própria essência. Sua origem. A sua essência ou a sua origem. Então, por exemplo, se a gente vê uma pessoa que tem um potencial tão fantástico, qualquer ser humano tem capacidade, tem potencial de saber 20 idiomas. Não precisa ser superdotado. Qualquer idioma tem a capacidade, ou qualquer ser humano tem a capacidade física de caminhar milhares de quilômetros por mês. Eu falo isso porque eu aumentei bastante a minha capacidade desde que eu fui roubado. Minha bicicleta foi roubada há 4 meses atrás. Baixei o aplicativo e desde então eu andei cerca de 1.000 quilômetros. Assim. E agora eu tô puxando minha esposa para andar junto. Né? Aquela tá andando comigo quase todo dia 10 quilômetros. Ela não imaginava também. Se tiver vaga, meu amigo Mariberto tá procurando um grupo. Bora! Bora! Tá Mas qualquer ser humano tem essas capacidades. Qualquer ser humano tem a capacidade de compor, de pesquisar, de transcender. Agora, o que acontece? A gente vive em uma sociedade onde as pessoas se definem pelo time que ela torce, pelo partido que ela vai votar, pela cor que ela tem, pela sua condição social. E as pessoas estão completamente alienadas da sua própria essência. Não existe exílio pior e mais cruel e mais insondável e invisível do que esse exílio. Então, quando eu comecei, através desse estudo, a olhar que pessoas tão díspares, tão diferentes, pessoas de cores diferentes, tinham a mesma origem judaica, algo tão importante para mim, algo tão importante para a humanidade. Afinal de contas, é o povo da Bíblia, é o povo que fundamenta toda a moral ocidental. Quando eu comecei a ver que nas casas, nos apartamentos que eu dava aula em São Paulo, nas coberturas de Higienópolis, aqueles judeus compartilhavam de algo com os porteiros, com seguranças, que eram pessoas que vinham de outras realidades, muitos deles nordestinos, fugindo da seca, procurando uma oportunidade financeira. Aquilo começou a me fazer sentir que havia algo muito maior do que simplesmente uma história a ser revelada. Haviam conexões, eu fico arrepiado quando eu falo, conexões genéticas, conexões de sangue e, com certeza, conexões de alma entre aquelas pessoas que se viam como completamente afastadas. Então, esse conteúdo, para mim, muito mais do que a sua parte importante, que é a parte histórica, ele é a redenção, porque ele quebra, através do conhecimento histórico, através do conhecimento das origens das pessoas, todas essas barreiras que separam seres humanos em classes sociais, em cores, em ideologias políticas, etc, etc. E como eu cheguei em Campina Grande, eu ainda tô na Avenida Paulista falando, tô em Higienópolis. Tá chegando. Como se diz, eu tô rodeando, mas eu vou chegar aqui. Na Hebraica. Na Hebraica, exatamente. E, inclusive, cresci lá, né? Era metade escola, metade hebraica, no clube, jogando bola. Mas, enfim, depois que eu li aquele negócio todo, né, eu comecei a escrever sobre isso, compus um cordel que a gente cantou num festival de música da Hebraica, ganhamos 3 prêmios ali, foi lindo, Bar Mitzvah e tudo mais.
E um belo dia a gente estava em um evento da Federação Israelita, um evento da Federação Israelita, e na hora de ir embora, eu vi que tinha um senhor ali do Rio Grande do Norte, era o seu Galvão, e eu sentei na mesa dele assim, falei, era o último, era 45 do segundo tempo, tava acabando o negócio e eu me liguei de falar com ele. Falei assim, o senhor é lá do Nordeste, eu nunca tinha vindo pro Nordeste. Gente, eu cantava Vaca, Estrela e Boi Fubá. Eu cantava... A Tentativa do Assaré. Sim, cantava. Entendeu? Que maravilhosa. Mas eu nunca tinha vindo no Nordeste. Nordeste, pra mim, era aqueles cartões postais com foto de coqueiro, de praia, aquela coisa chique lá. Imagina, eu ia pra Jundiaí, ia pra Santos, no máximo. E aí eu perguntei pra ele, falei, que negócio de Bneia no Sim, é verdade aquilo ali? Ele, não é verdade. É claro que é verdade. Eu sou o quê? Aí ele falou assim, eu sou, a minha parte, sei lá, materno, paterna é russa, e a minha outra parte é Galvão, tarará, eu sou Bena no cima. Aí eu fiquei olhando aquilo assim. Foi o primeiro que eu vi na minha vida. Aí eu falei pra ele, podemos ir pro Rio Grande do Norte? Ele falou, pode. Aí depois de 20 dias, lá fomos nós, eu, a Jaque, nossos 3 filhos de Malicuia, e fomos lá recebidos pelo Raham Yohanan João Medeiros, um dos grandes heróis desse retorno no aeroporto. Raham é sábio, é rabino. Aqui no interior do Rio Grande do Norte. Ele nos buscou lá em Natal. Ah, tá. E aí a coisa foi crescendo, eu fui conhecendo esses nossos irmãos, conheci o Dr. Luciano Canuto, o famoso da Estrela Oculta do Sertão, que é nosso grande amigo, Ranieri, eu fui conhecendo mais e mais amigos, e assim a gente chegou em Campina Grande, como chegamos em Recife, como chegamos em Rio Grande do Norte, em Búzios, em Fortaleza, em São João do Rio do Peixe, Juru, e aí vai. Chegamos no sertão, chegamos em vários lugares. E depois isso, no Cariri, só deixa o meu Cariri no último pau de arara enquanto a minha vaquinha. e essa história, eu vou falar pra vocês, eu acho isso uma coisa tão fantástica, sabe? Eu falo assim, a gente sempre pensa, né? Puxa, será que isso aqui é uma escolha? É uma escolha minha? Será que isso é uma coisa predestinada? Vira e mexe, eu falo pra Jaque, mas... Falo, será que eu não fui preparado? Porque desde criança eu canto isso, desde criança eu sei falar desse jeito, eu conheço a comida e tal. Interessante. É incrível. Muito. É realmente incrível. É como tá em Provérbios, né? O homem escolhe seus passos, mas é Deus que guia o caminho. Mas por esse apreço que eu tenho à cultura nordestina, é uma coisa assim, realmente, que eu sinto que a coisa foi conduzida. Rabino. Então aqui eu me sinto em casa. É engraçado, assim... Desculpe, só uma coisa. Aquela mulher ali, acho que ela come o quê de café da manhã? Cuscuz? É cuscuz, todo dia é cuscuz. Se ela tá doente, cuscuz. Eu tô me sentindo fraco, cuscuz. Eu tô com anemia, cuscuz. Pra dieta, cuscuz aceita qualquer coisa. Mas qualquer coisa que eu digo assim, se você vai comer cuscuz só com manteiga, cuscuz com ovo, com queijo, com leite, com carne... Não, mas ela é raiz. Ela come cuscuz frio, se precisar. Tá nem aí. Não, mas aí eu vou discordar de você, que olha que eu como todo dia, mas... Ela come até frio. É que meu amigo... Tem aquele bloco do cuscuz. Ele é um apreciador da comida, ele é muito gourmet, sabe? Não, ela também é, mas eu tô dizendo que ela gosta tanto. Gosta tanto que vai até frio. Mas o cuscuz, ele tem uma coisa fantástica assim, que é, ele é muito barato, ele é prático, porque em 20 minutos você consegue fazer uma série de coisas e tá resolvida a sua... seja café, almoço, janta. E é saudável. E saudável. Exatamente. Então, assim, o que me assusta, e hoje eu tenho tentado absorver certas coisas, você lá atrás, há pouco, falou o seguinte, o tamanho dessas raízes que tem do judaísmo aqui no Brasil. Não, eu vou falar em especial da nossa região, e ela tem outras raízes também, e é impressionante como
pouco conhecemos da história, Muito impressionante. pouco conhecemos. Isso diz muito a respeito da manipulação que a gente sofre como seres humanos em geral. E lá fora, lá fora que eu digo, quando eu saio do Nordeste, isso aqui foi vendido da forma sempre grotesca, da forma, o Nordeste é seco. Sim. Pô, mas você vai para Califórnia, É seco, é é deserto. muito mais seco. Israel. Você vai para Israel. Israel, aí vamos ficar bonito assim, vamos falar. Você está na Califórnia, você está no Texas, você está no Novo México. Aí se você for para Espanha, você for para o sul da Espanha, se for para o sul de Portugal, se for para o sul da Itália, são regiões muito parecidas conosco. A diferença é que a gente tem a maior concentração de pessoas numa região semiárida que é o Nordeste. Aí essa falta de conhecimento, talvez do brasileiro, da sua história, é que a gente vende ela de forma equivocada. Vende no sentido de que, para muita gente lá fora, o Rio de Janeiro Olha, é a eu vou- baiana, mas o samba Eu não é isso. eu vou te dizer uma coisa que eu acho que ela é muito importante, é um diálogo que falta, é um dos diálogos que mais me interessam nessa interação toda. Que é o seguinte. Uma vez a gente foi lá para Jaboatão dos Guararapes, que eu fui fazer o lançamento do livro, né, Jaque? Do livro Resgate. E ali eu falei sobre o meu nordestino. Eu confesso que eu fiquei assim até um pouco preocupado com como é que as pessoas iam entender aquilo, mas foi bem recebido. Eu falei que o meu nordestino era diferente de vocês. Vocês não conhecem o meu nordestino. O meu nordestino não tem peixeira. O meu nordestino não tem... Gibão de couro, que Não aqui tem é para gibão de vaqueiro. couro, não tem a palavra não é soberba, é uma palavra positiva. Soberba é uma palavra negativa. Não tem o... Aquele orgulho. Autoestima. Ele é diferente. Não é que essas pessoas não têm, eles têm, mas é uma postura diferente. Bom, o termo vai chegar, vai aparecer aí. O meu nordestino é aquela pessoa que fugiu da fome. É aquela pessoa que chegou em São Paulo com a mão na frente, com a mão atrás, que foi morar na periferia, que precisou de um trabalho mais humilde. O meu nordestino é o porteiro, é o motorista do ônibus, é o faxineiro, é a faxineira. Pessoas que eu aprendi a ter um carinho tremendo por eles, e eu costumo dizer que eles que levaram o sorriso para São Paulo, eles que levaram, não é só o sorriso, que levaram... Alegria. Oh! Não sei se vai atrapalhar aqui o microfone, mas eu entro no prédio que a gente mora, oh! Eu faço assim. É diferente, o paulistano não faz isso. Não. O paulistano é aquela coisa mais acanhada e tal. Verdade. Quantas vezes a gente pegou avião, né, já que do Nordeste e tal, e o pessoal abrindo o saquinho com a bolacha, dando pro outro biscoito, falando, você quer não sei o quê, não sei o quê. Eu falo, gente, em São Paulo a coisa é mais fria. A gente entra no elevador em São Paulo, é uma das experiências antropológicas mais interessantes. Todo mundo faz de tudo para não cruzar o olhar. Parece que se você olhar no olho do outro, os dois vão se desintegrar. E aqui não existe isso. Aqui é o contrário. Então aqui, essa interação, essa coisa maravilhosa, eu aprendi em São Paulo. Só que é uma outra realidade. Então, por ser uma realidade econômica diferente, aqui eu vou tocar na ferida. Por ser uma realidade econômica diferente, aqui a gente vai ter dois preconceitos que vão se misturar. O nordestino, além de todo esse preconceito da seca, de não sei o que, da pobreza, é uma pessoa pobre, é uma pessoa ignorante, é uma pessoa... Bom, é isso. Acabou. E aí, essas pessoas da outra realidade que estão recebendo muitas pessoas... Então, a gente está falando de São Paulo, que é o lugar na galáxia que tem mais nordestinos no universo, São Paulo. Então a visão do paulistano, muitas vezes, em relação, provavelmente, a do carioca também, ela vai ser do nordestino diferente, em primeiro lugar, de quem é aquele cara na casa dele. Porque o Zezinho que trabalha no meu prédio, e todas aquelas pessoas maravilhosas, eu sei quem eles são. Eu sei que eles não são aquela posição humilde que eles estão ocupando profissionalmente. São pessoas que trazem uma cultura... Eita, mas a palavra fugiu de mim. Altiva.
Essa é a palavra, altivez. Eles têm essa altivez. E quando eu converso, eu vejo essa altivez. Só que só percebe essa altivez, só percebe esse valor cultural que vocês têm quando a pessoa chega perto deles e conversa. Quando a gente vem para cá e a gente interage, a gente entra em contato com as pessoas com as quais a gente vai buscar a cultura, então a gente vê que... Eita, espero não ser mal entendido de novo aqui. Agora pelo pessoal de São Paulo. Eu toda hora me enfio em confusão. Não, mas eu vou seguir. A gente vê que aqui, essa é a minha percepção, que vocês têm, como grupo populacional, uma cultura muito maior do que a cultura, por exemplo, de São Paulo. Eu amo minha cidade. E eu posso ficar aqui falando horas das coisas positivas dela. Mas a gente não tem uma cultura de raiz. Por que a gente não tem uma cultura de raiz? Porque agregou gente de tudo. Exatamente, porque São Paulo é uma cidade de isso é uma coisa... netos. É maravilhoso. Perfeito. É maravilhoso. Mas, por outro lado, qual é a comida de São Paulo? Sushi. É como Nova York. Nova York. Mas São Paulo tem uma característica que aí eu vou fazer essa alusão. Sim, deixa eu só fechar o negócio, tá? Então, assim, expressões de São Paulo. A gente não tem expressões de São Paulo. Tem na periferia. Aí, mano, certo? E aí, pai? Certo, tio? Isso. Tem na periferia. Mas no centro, aquela coisa, a gente não tem expressões. A gente tem essa diversidade. Mas vocês, pelo amor de Deus... As primeiras vezes que eu vinha pro Nordeste, eu tô falando sério, tinha hora que eu ficava tonto quando eu tava conversando com o pessoal, assim, rapaz, graças a Deus que eu tenho boa autoestima. Porque senão eu ia sair direto pra uma psicóloga me tratar. Porque a riqueza... Não é isso não. A riqueza cultural que vocês têm, a riqueza verbal que vocês têm. Vocês têm 1 milhão de expressões. Vocês têm... Aqui é rico. É rico. A gente não tem. Então, agora eu vou amarrar. Então, o que acontece? Esse preconceito, ele tem a ver com o desconhecimento do verdadeiro nordestino e do preconceito com aquele indivíduo que é grandioso em sua cultura, mas ele está encarcerado dentro de um papel social, que ele é o faxineiro, ele é a faxineira, é o porteiro, é isso e aquilo, que as pessoas da outra classe social, em geral, não valorizam. Não se aproximam para conhecer o indivíduo. Não é questão de valorizar, é questão de querer conhecer. Não conhece. De querer conhecer. Porque o cidadão que acha... Né? Isso é em qualquer situação. A ignorância, e às vezes se confunde ignorante com alguém ser agressivo. São coisas bastante diferentes. E o erro é de conhecer a cultura do outro. O São Paulo tem essa... coisa maravilhosa, que assim, não dá pra gente fazer o comparativo com Nova York, por quê? Porque em Nova York todas essas etnias vivem nos seus guetos. Bairros. Verdade. Separados. Em São Paulo, a mistura é uma só. Isso, eu acho lindo isso. Né? Acho que é do brasileiro, né? Porque se você chegar em Campina Grande, em Caruaru, e com 2 dias... Se você conhecer Afonso aqui em Campina, veio para cá e ele me conhece, a gente for numa mesa de um bar, de um restaurante, de repente você vai sair de lá interagindo assim com 10 amigos nossos e no outro dia alguém vai te chamar para ir na casa dele. E isso não acontece fora, porque isso vem da nossa história. Lá você está falando em São Paulo, não acontece. Sim, óbvio. Porque assim, por uma série de razões, eu aprendi que a gente precisa entender isso. Você está numa cidade grande, tem um comportamento diferente, todo mundo tem uma vida muito atribulada. Sim. E aí, às vezes, o cidadão fala, eu não tenho tempo para bater papo. Mas você sabe, mas aí que tá. Agora eu vou fazer mais uma observação extremamente interessante. Eu vou trazer a mesma percepção que, graças a Deus, a gente começou a ter aqui do Nordeste, porque a gente veio lá em São Paulo. Um belo dia, a gente decidiu que a gente ia sair da Avenida Paulista, que a gente ia para o Capão Redondo, que a gente ia para Heliópolis, que a gente ia para Itaquera, que a gente ia conhecer aquela realidade. E lá é outra realidade. Lá é outra cidade, é outro planeta. Isso. E lá, muitas vezes, a gente vai ter muito mais presente essa coisa que você falou do amigo, do não sei o quê, do que no centro. A receptividade. Então, também São Paulo, são várias São Paulos que não se dialogam.
que são rasgadas pelo rio, né? Como diz o Mano Brown, que eu estive no último podcast que eu participei, foi o dele, acho que vocês sabem, né? Uhum. E ele fala do lado de cá e o lado de cá, o lado de lá e o lado de cá. É engraçado, eu fui assistir um podcast do Mano Brown e eu faço um esforço danado para acompanhar, porque eu sinto dele muita raiva. É uma opinião minha. Não estou... eu fui com o Fernando Holliday, que esteve aqui em Campina e tal, e eu acho a história do Fernando muito legal. Hoje é vereador lá em São Paulo, deverá ser deputado. E ele assim, não conseguia entender porque o Fernando, por ser negro, por ser homossexual, era um cara de direita. Aí o mano, pô, mas eu tô gostando de conversar com você, mas ainda não desce. E eu acho que a gente deve conversar com todo mundo. Não precisa descer, Mário Humberto. De braços abertos, Isso, né? Você tem que ir lá e... Cara, deixa eu te conhecer. Porque preconceito todos nós temos. Eu não posso ser racista. Que aí é algo que... Mas quem não tem preconceito? Porque, de repente, eu vejo algo assim que eu não conheço, não vou... Se for filosoficamente falando, todo mundo vai ter preconceito. Vai, claro que vai. Isso é normal do ser humano. Olha, mas eu vou te falar um testemunho pessoal sobre o Mano Brown. Incrível. Sei lá quanto, 10 anos atrás, eu dava aula de bar mitzvah. E, bom, bar mitzvah, para quem não sabe, é como se fosse a primeira comunhão, digamos assim. E eu cheguei para a mãe do aluno meu, falei assim, dona fulana, quarta-feira que vem vai ter um encontro com o Mano Brown lá no Magrão, lá no Capão Redondo. Eu quero muito participar, porque eu gosto do Racionais. Aí ela me olhou com uma cara feia e o rosto dele brilhou, né? O menino que eu dava aula que ele gostava do Racionais e tal. E eu gosto mesmo. Né? A lua cheia, clareia as ruas do Capão, acima de nós, eu gosto. E aí ela tentou me demover de ir lá e ela falou assim, não vai não, você é louco? Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque ele é racista. Ela falou isso, que ele não gostava de branco. Beleza. Aí eu falei, é aí que eu vou. Porque eu preciso ir num lugar que tem um problema. Porque uma das minhas funções é justamente se é quebrar o preconceito. Eu não vou quebrar o preconceito. Mantendo o status quo. Eu vou entrar dentro de um lugar onde as diferenças se abraçam. Eu vou lá no problema. Olha, eu cheguei ali. Teve um momento que alguém se referiu a mim de uma forma muito... O Mano Brown cortou o cara na hora. Em algum momento, o Mano Brown olhou pra mim de kippá, ali no meio, e eu era diferente de todo mundo fisicamente. Ele falou, tá vendo lá? Aquele lá é judeu. Eu não conhecia ele. E os judeus também são uma minoria discriminada e sofreram pra caramba e fizeram isso. Então vamos aprender com eles. Aí eu falei, uau. E eu voltei. Na aula seguinte, eu contei pra essa mãe. Falei, tá vendo? Você falou que o Mano Brown é racista, mas lá no meio, quando começaram a olhar de cara torta pra mim, o primeiro que levantou foi o Mano Brown. E assim, realmente quem ouve aquela entrevista acha que teve uma... mas eu compreendo em primeiro lugar que o simples fato de ele trazer uma pessoa que aparentemente representa o contrário do que é a periferia e etc e tal, já é uma atitude de coragem. Eu entendo isso coragem, dele. Eu entendo isso E eu acho que ele representou muito mais, não ele mesmo, mas ele representou aquilo que parte do público dele gostaria de perguntar para o Rabino. Na entrevista dele com o Fernando, ele fala isso, que ele diz assim, pô, para te trazer aqui, muita gente diz, pô, você tá doido, você vai trazer esse cara, ele é do lado de lá, não sei o quê. Eu falo, não, mas eu quero ouvir o lado dele. Aí eu sinto nele essa pode ser uma má impressão minha, que eu preciso ir mais a fundo, mas é exatamente, a gente precisa, esse mundinho pequeno aqui que a gente vive, que ele está cada dia menor, a gente precisa conversar, a gente precisa entender as pessoas. Eu acho engraçado isso aí, Mariberto, porque o pessoal diz, não, vamos fazer um congresso de abertura para conversar sobre o racismo. Aí no congresso é só palestrante negro, o pessoal fala sempre de inclusão, mas você nunca tem inclusão, como você falou. Eu nunca vou conseguir quebrar direita, esquerda, aí o congresso é só de direita, é só de esquerda. Eu não posso discordar de você, senão já começa... Não, é só de judeu, é só de cristão. Por isso que é tão importante... Ter o diálogo. É tão importante a gente quebrar as barreiras. É por isso que nosso movimento chama Sinagoga Sem Fronteiras.
Eu fui, por exemplo, em falar quando eu comecei a participar lá no Capão Redondo, e, gente, eu tô falando de lugares onde a polícia não gosta, nem vai. Dá trabalho para entrar. Exatamente. E eu falei assim, mas não é possível, porque a Dona Maria que trabalha em casa, a Lourdes, que trabalha em casa, o Zezinho, eles moram lá. E por que eu não conheço o bairro deles? Eu comecei a ir, etc e tal, né? E alguns amigos meus, depois de um bom tempo, falaram trabalho, assim, depois de anos, falaram assim, Rabino, eu só comecei a acreditar que você era verdadeiro, que você não era um espião, quando você começou a duvidar da gente. E falar que duvidava da gente. Eles falavam assim, não, porque o policial mata o preto porque é preto. Eu falava, eu duvido. Eu não acredito nisso. Não acredito que uma pessoa mate alguém porque é negro, mas que coisa louca. Aí falaram assim, eles discordavam de mim, mas falaram, agora a gente começou a acreditar em você. Porque eu entrei numa interação sincera. Agora a gente só vai poder ter a interação sincera quando você tem confiança de que o outro lado vai compreender a sua forma de compreender ou a sua incompreensão. Não, a base é o respeito, né? Eu digo às vezes, não precisa nem compreender. Se você tiver o respeito, primeiro de tudo. A compreensão eu já considero como algo extraordinário. A base eu digo, se conseguir sentar na mesa... Posso discordar de absolutamente tudo que você evangélico, fala. Judeu... A gente tá falando a mesma coisa. Eu tô dizendo compreender a impossibilidade do outro de me compreender. Claro. Perfeito. Pronto. Exato, eu tenho que respeitar. É como você tá Por causa falando do das suas Mano Brown. origens. Eu ainda não consigo entender ainda. Eu falei, não é pra entender. Se você entender, é ótimo. Mas o entendimento meu, assim... Não, mas eu digo assim... Eu não posso também... eu tenho que tomar cuidado com o que se fala, porque, assim, aquilo que você está falando, eu não conheço a história do cara. Exatamente. Do pouco que eu vi, eu senti uma certa... resistência. Mas a história dele, de onde ele veio, o que ele passou, para mim é muito fácil estar sentado aqui. E aí eu falo muito isso hoje, eu digo, cara, você está em casa, sentado na frente da TV ou deitado no for, com o WhatsApp, você tem que tomar cuidado com o que você faz, com o que você fala, para você não sair atacando todo mundo, né? E é muito fácil você chegar e, fulano é isso, fulano é aquilo. Mário Beto, eu digo, não precisa nem atacar. Você tá com o celular em casa, enquanto tem pessoas que estão na rua desenvolvendo seu trabalho, suas funções, estudando, estão lá fazendo o mundo acontecer e você acha que você vai resolver todos os problemas só com o celular, fazendo um comentário e acha que vai resolver o problema das tartarugas, porque eu gosto muito de brincar com a questão das tartarugas. Olha, vamos fechar esse assunto do Mano Brown e vamos passar para outro. Mas eu quero falar outra coisa interessante a respeito dele. Quando que a gente encontrou ele já? Aqui no aeroporto, não foi? Vamos ler raio oficial. Aí, boa. A gente encontrou o Mano Brown no aeroporto. E ele falou pra mim, eu te sigo no YouTube. Posso colocar pro senhor? Entendeu? Então ele falou pra mim, eu te sigo no YouTube e eu estou pesquisando essa história das raízes judaicas e pelo que eu entendi, ele estava procurando, talvez, origens judaicas dele, inclusive. Então isso muda muito porque o que as pessoas acham? Ele foi lá, procurou na internet algum rabino interessante e me chamou. Não, ele acompanha o canal. Ele pesquisa, ele se interessa. Então veja só, é uma questão da gente ir... além da imagem pública da pessoa, que muitas vezes envolve um personagem. Perfeito. Né? É verdade. É isso, então é aquela história, o cuidado de conhecer para você não fazer não tirar conclusões apressadas, né? E hoje, cada vez mais, a gente precisa. Quando eu vejo notícia hoje, seja o que for, dar aí 2 horas para a gente esperar o que foi que realmente para você não sair comentando direto. Não vamos. Exato. Então, acho que a grande vocação dessa nossa atuação, que o carro-chefe, um dos carro-chefes, o carro que mais chama a atenção é a nossa interação com a cultura nordestina, é a capacidade dialógica. A gente está falando do Mano Brown, eu vou falar do Dexter. O Dexter também é uma figura que, uma vez eu coloquei uma foto com ele, teve gente que lá do movimento falou, mas como é que você tira foto com um bandido, não sei o que, ele ficou preso 20 anos. Eu falei, meu amigo, no dia que eu fui ameaçado por uns canalha neonazistas lá em São Paulo, quem veio em casa, foi o Dexter. Ele falou, Rabino, a gente tá junto com você, porque você tá junto com a gente, porque eu fiquei sabendo, pelo Claudinho e tal, que você é uma pessoa que tá do nosso lado. Entendeu? Então, como é que funciona isso? Como é que é essa interação?
Essa interação ela é necessária e ela realmente liberta, né, cada um de nós dos nossos cárceres. E é isso que eu acho que transcende as barreiras e é isso que eu acho que a gente mais precisa hoje em dia. Mas antes de ter essa capacidade de compreender o outro, de dialogar com o outro, de passar por cima da questão da cor e etc e tal, eu preciso me entender a minha essência, o meu potencial. E não ficar limitado a um rótulo de time de futebol, de eleitor. Exatamente. Precisa ser a vida. Amém. Quer fazer abrahá? Abrahá. Abrahá é a bênção. Eu já fiz abrahá quando eu fiz a da água. Então tá só lechai. Isso. Eu tenho uma dúvida pessoal. Não sei se eu, nessas suas pesquisas, nas andanças aqui da nossa região, já vi alguém falando assim, fulano falava assim baixinho, dizia que tinha palavra de sangue, o que falava acontecia. Já viu, não? Alguma coisa em relação a isso? Isso eu não vi. Eu já vi várias. Meu avô orava assim baixinho que ninguém... Sim, isso sim. Né? Eu já ouvi várias... Não, de novo, eu vou me segurar. Não é várias, não. Eu vi várias pessoas falando de apontar para a estrela da Verrússia. Eu vi várias. Eu vi várias pessoas falar da comida remosa. Várias. Agora, isso eu ouvi, mas poucas vezes. De pessoas dizendo... Meu avô orava baixinho, no canto, numa língua que ninguém entendia. Aí fica mais interessante ainda quando isso acontecia sábado. Ou sexta-feira à noite. Meu amigo Laerte. O Laerte, que foi um dos encontros mais maravilhosos nossos aqui em Campina Grande, foi com o Laerte. Fantástico. Meu amigo Laerte, toda sexta-feira a família dele se reúne. Toda sexta-feira. E é só na sexta. Aí a avó dele dizia, não, tem que tirar a fimose desse menino, que ele não é saudável, não sei o tempo todo. Aí dizia, quando ele ficar grande vai ter problema, o bichinho. E ela o tempo todo falava da fimose Todos dele. os costumes judaicos ele tem. Agora, essa sexta a gente atrapalhou esse costume dele. Ele esteve com a gente. Não, mas ele passou no pai. Ele passou no pai toda sexta-feira. Então, assim, a quantidade de costumes que nós temos no Nordeste... Também deixo aqui aproveitar e mandar um alô para Minas Gerais, que também tem muitíssimos costumes. Interior de São Paulo também tem. Tem famílias em São Paulo que mantiveram, sem saber. Eu conheço. Rio de Janeiro, o Brasil inteiro tem. Mas, vamos falar assim, a quantidade de costumes que a gente tem aqui no Nordeste é muito grande. E tem vários costumes diferentes. Eu gosto de perguntar às pessoas assim... Cada estado é completamente Eu gosto de perguntar às pessoas qual o sentido dos costumes judaicos. Aqui no Nordeste, as pessoas é engraçado. Você vai você falando das palavras, da linguagem, sei lá, um dialeto. Você vai no Maranhão, no Piauí, no Ceará. Você não é daqui? Não sou. Você é de onde? Eu sou de João Pessoa, minha família é aqui do Cariri, mas eu moro em Campinas já... Por que você falou dialeto e não falou dialeto? É porque o sotaque mariberto não é tão arrastado, não. Agora, porque aí... Não, é forma de expressão. O sotaque entrega? Você vai no Ceará, a primeira vez que eu fui no Ceará eu achei engraçado. É muito diferente. Eu não entendia algumas coisas que eles falavam. Vamos merendar, Como assim merendar? Pra gente, merenda... É da escola. É da escola. Em São Paulo também é. Exato. É algo que você faz entre o almoço e o jantar, ou entre o café e o almoço. Sim. Aí, merendar. E eles têm uns termos bem divertidos. E eu acho eles são mais... O humor deles é mais expansivo, etc. Aí você vai para uma cidade lá em Pernambuco, que eu não vou dizer que é a capital, tem um pessoal mais arengueiro, assim, mais da peixeira, da briga, não é? Esse humor judeu, eu digo sempre, eu acompanho muito o pessoal do Pânico, né? E eles são judeus, são inclusive o Sami Dana, que faz parte lá do Pânico, falam muito da hebraica e tal. E assim, o judeu tem uma capacidade de contar piada, de fazer da própria história, e eu acho isso muito. O meu avô... O judeu é como a sinagoga do Senhor, é sem fronteira. Ele não tem... não ferindo a ética e os preceitos, ele não tem fronteira. O meu avô, ele tinha uma fábrica de casaco de couros lá em São Paulo, chamava MP, que são as iniciais do pai dele, Moisés Pinchovski, Moishe Pinchovski. Diz que era a primeira fábrica de casaco de couro do Brasil.
E na mesa do escritório, eu adorava ir no escritório dele, tinha chocolate, tinha tudo. E na mesa tinha um calendáriozinho, aqueles calendários com o dito do dia, né? E justamente eu fui lá em um dia que estava escrito assim: se você não rir de você mesmo, se você não souber rir de você mesmo, você deixará essa triste tarefa para os outros. Muito boa, concordo e Olha, tenho isso como regra. Eu era criança e aquilo eu gravei aquilo e falei, uau, isso é muito judaico. Aí eu e Mariberto, a gente passa o dia se ajudando fazendo isso, um pelo outro. Quando alguém vem falar assim, pô, mas tu tá gordo, eu disse, eu sou magro. Pronto. Você já desmontou a pessoa, você já continuou a piada. E hoje aí você aproveita essa graça que estão fazendo hoje. Eu me sinto assim, eu me vejo como magro. Então, para, pô. Mas olha só que interessante que você Começou tá falando. com aquela contagem de passos do senhor. Já tá passando de 1 quilômetro aí. Boa! Mas olha só que coisa interessante. Quando eu olho... Eu vou falar uma coisa agora que vocês vão achar que eu sou. Se Deus quiser. Mas eu tô quase lá. Quando eu olho muito da cultura nordestina, eu vejo alguns aspectos mais judaicos do que eu tenho. Vocês vão falar assim, mas como que isso? Cara, ele tá doido. E é judeu de berço. Eu sou judeu de berço. Eu vou explicar por quê. Por quê? Porque eu sou um filho de imigrante. Meu pai é imigrante. Então eu não tenho a verbalidade do lugar. Só que os meus avós maternos, meus avós paternos faleceram muito cedo. Então eu não tive contato nem com meu avô e só com minha avó até os 3 anos. Mas os meus avós maternos, eles eram, entre aspas, muito mais parecidos com o nordestino. Eles tinham 1 bilhão de expressões para tudo. Em qual língua? No Yiddish, que é o dialeto dos judeus da Europa Oriental, lá da Polônia. Perdão, sua mãe que era polonesa? A minha mãe, não, ela é brasileira, e os pais dela, pais dela poloneses. Deixa eu fazer uma... Meu pai é egípcio. Uhum. E o Ventura, que é italiano? Meu pai é egípcio, bisneto de gregos, que são descendentes de italianos. E o idioma italiano acompanhou nossa família até... Chegou até a mim um pouco do italiano. Mas eu acho que a história a Polônia foi uma nação, um país que sofreram muito, desde a sua fundação até 35, 40 anos, quando houve, de fato, a mudança de regime lá. Eu acho que isso, como a história dos judeus também, eu acho que isso faz você ter essa verve, concorda, de ter esse lado do humor, de aprender a sobreviver com essa... Mas os judeus na Polônia, os judeus naquela região, eles viviam a parte de tudo que acontecia. Eram os guetos? Não só guetos, mas eles viviam uma realidade paralela. Sim. Então, assim, eu não posso dizer que... É claro que aquilo influenciou a condição dos judeus na Polônia dentro da minha formação cultural, mas não é o do polonês. Tanto que os judeus nem falavam polonês. Eles ficaram séculos ali falando Yiddish, falando o seu idioma, e tinha um judeu ou outro que falava o polonês. Que era o porta-voz. Que idioma também muito difícil. Agora, o que aconteceu? Não, porque simplesmente a interação não era desejável para nenhum dos dois. Um era um cristão fervoroso, o outro era um judeu fervoroso, e ninguém queria chegar muito perto do outro. Né? Agora, voltando aqui ao Nordeste, o que eu vejo? Eu vejo as famílias muito parecido com o que eram as nossas famílias antes da gente se aculturar a São Paulo, a essa modernidade, etc e tal. Eu vejo esse conhecimento da ancestralidade, eu vejo o costume na mesa, que hoje em dia as pessoas estão perdendo o costume, mas vocês têm o costume. Isso na gastronomia. Também na gastronomia. A gente tem perdido muito isso. Exato. Eu sou vocês amanhã. Eu quero dizer assim, claro que eu tenho muito costume, etc., porque eu cultivo isso. Mas a sociedade paulistana da qual eu faço parte, né, eu sou um paulistano, um brasileiro, ela não fomenta isso, ao contrário. Sem querer, ela trabalha contra isso, né? É a massificação. E é o que está acontecendo na nossa região está acontecendo isso. A gente falou muito sobre o São João, foi Mariberto. E uma das coisas que a gente pontuou muito, e muitas pessoas que a gente trouxe aqui durante esse período de mês junino, falando sobre isso, né? Porque o pessoal vem para ver a cultura, vem de fora para ver isso que você fala, aí acaba pegando ícones que já é muito conhecido
artistas de lá, não vou citar, todo mundo já sabe. Mas é funk, é isso, é um sertanejo, isso. que nem é sertanejo de coisa nenhuma, né? Isso, aí, isso impacta muito. E é o que o Mariberto falou, na culinária também, a gente perdendo as origens, na música. Porque assim, você sai... E aí não é uma... Olha, quem quiser entender como uma crítica também, eu não tenho muito... Eu gostaria muito que as pessoas falassem sempre de forma objetiva e o outro não se sinta agredido com o que alguém está falando. Porque, pô, é um direito de expressão de cada um. Mas me deixa um pouco triste você chegar... Vocês estão aqui em Campina Grande e... Pô, eu queria conhecer aqui onde é que eu vou comer uma boa carne de bode, de galinha, tal... Não tem. E aí tem na casa de alguém conhecido, não sei o quê, mas um restaurante... Na casa de Dona Giovana. Então essas coisas. Hoje a gente comeu fava com carne de bode. Foi? Nosso amigo Hugo, lá de João Pessoa, que está fazendo o abate caché. E a Jaque também, que viu com a Dona Giovana, né? Fazer a fava. Não, mas realmente, eu entendi o que você está falando, né? Que essa massificação faz com que se perca o regional. Pô, você vai... Tá correto, eu sou a favor de mercado. Mas você vai encontrar um sushi mais próximo aqui do que outras situações, Sim. né? Casas de pizzas, então, Campina tem talvez igual o Brás, né? Então... Você sabe que às vezes o que é muito importante é justamente essa interação. E a gente tem esse conceito no judaísmo, de que a pessoa que se converte ao judaísmo, ela tem uma importância muito grande, porque ela traz uma percepção de valorização daquele grupo que às vezes o próprio grupo não tem. É verdade. Poxa, uma pessoa veio lá do outro lado, tava tudo bem ali, a vida dela sossegada, ela veio se tornar como um de nós, uau! Como o sobrinho de Tiro, né, que destruiu o próprio templo. De Tito, Tito. Então isso traz uma autoestima. Então eu penso que essa conversa é importante, por quê? Porque muitas vezes, se uma pessoa da própria região começa a falar, nós somos isso, nós somos aquilo, o pessoal vai falar, mas é óbvio que você vai falar de você. Claro. Mas quando vem alguém de fora e fala, olha, isso aqui é fantástico, eu quero ficar por aqui. É a mesma coisa que quando chega alguém de fora em São Paulo e fala isso para mim como paulistano, eu fico emocionado e fortalece minha identidade. Então esse tipo de conversa é extremamente importante. Sobre essa questão dos costumes, eu gosto de perguntar às pessoas, qual o sentido que você varre a sua casa? Aí todo mundo, a grande maioria fala, não, sempre da porta da entrada para trás. Nunca passa com lixo na frente da porta da entrada. A não ser quando uma pessoa morre. Aí eu me pergunto, por quê? Ninguém sabe responder. Você sabe. Não. Você sabe o que a gente coloca na porta das nossas casas? Tem um trecho, e eu acho esse diálogo também extremamente interessante, que é o diálogo do judeu com o cristão. Que foi lá no Mano Brown também. O Mano Brown me provocou algumas vezes, né? Você faz parte do povo de Jesus. Eu falei, Jesus faz parte do mesmo povo que eu. Exatamente. Né? E ele ficou surpreso, e outras pessoas que estavam ali, porque esperavam que eu ia... Ai, como? É outra religião? Não. Jesus era um judeu. Ele viveu as como práticas judeu. Que ele fala ali, as práticas são judaicas. Ele cumpria o Shabat. As festas. Ele tinha uma divergência, outra, etc. Então, uma coisa que eu acho que é interessante é o seguinte. Eu vou falar dos evangelhos agora. Eita, Rabino, mas você agora vai virar pastor? Não. Eu vou citar algo que todo cristão deveria saber por estar nos evangelhos. Chegou um dos discípulos de Jesus e falou para ele assim, quais são as duas máximas do cristianismo? Isso. Aí ele falou... Amar Deus sobre tudo. Não falou isso. Olha lá o Rabino ensinando o evangelho de novo. Ele não falou isso. Isso é interessante. Isso é uma coisa que foi... Isso é uma coisa... Isso, muito bem. Isso é uma coisa que foi massificado. Amar, né? a Deus acima de tudo, não existe isso. Não está no evangelho. Ele falou... Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. A gente fala isso todos os dias, 2 vezes por dia. E amarás o Eterno teu Deus com todo o teu coração, e o pessoal traduz errado, fala assim... Jesus. Ele repetiu o que está em Levítico. E amarás
Ele repetiu o que está na Torá. Mas ele também fala... Não, peraí que eu vou chegar no negócio da porta. Depois a gente vai arrodear, a gente vai fazer uma conversa elíptica e a gente vai chegar em você. Nessa tua parte. Então, e amarás o Eterno, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua energia, com todo o teu poder, e que estas palavras... escreverás essas palavras nos umbrais das tuas portas. Isso está no Shema Israel, ouve Israel, isso está na Torá, isso. E é o que Jesus fala nos evangelhos. Não aparece em todos os evangelhos inteiro, mas em um dos evangelhos aparece todo o trecho. O que é escrever nos umbrais da porta? A gente escreve um trecho da Torá e coloca num pergaminho e cola no batente da porta para mostrar que a nossa casa está consagrada para Deus. Na hora que eu entro em casa, eu coloco a mão naquele pergaminho no batente, eu faço um beijo assim, sinal de carinho, e me recordo que essa minha casa é consagrada a Deus. Eu não devo trazer para ela a confusão da rua, eu não devo trazer para ela o xilique do trabalho, eu não devo trazer para ela a buzinada, o corte que eu recebi no trânsito. Não. Eu tenho que... E da mesma forma, na hora que eu saio de casa, eu vou para a rua, eu vejo aquilo... É a bênção, a proteção, mas também tem outra coisa. Na rua, eu também tenho uma missão, como filho de Deus, como irmão dos outros. Na rua, eu tenho uma missão de promover uma sociedade mais justa, mais fraterna, de ajudar uma pessoa que eu possa ver que está precisando de alguma coisa, de ser educado, de dar uma informação. Então, isso se chama mezuzá. Esse pergaminho que fica na porta. Ensinar a ele. Agora, isso. Então tem um costume. Vejam como são as coisas. Isso aqui eu acho uma coisa linda. Eu vou chegar agora para um diálogo intracasal, meu com a minha esposa. Vejam que coisa incrível. Eu não recebi esse costume na minha família. Na família... Por isso que o senhor falou que às vezes encontra aqui costumes mais fortes do que você mesmo vivenciou. Isso. Eu não recebi, mas... Aí, quando eu ouvia o pessoal contar isso no Nordeste, em Minas e etc., eu falava, isso é um costume dos descendentes dos judeus forçados. Aí, uma vez eu estava fazendo uma live, eu falei assim, por que eles não varrem para fora? Para lembrar que na porta deveria ter o quê? A mezuzá, o pergaminho. Então, não leva o lixo para a porta onde tem o pergaminho. Varre da porta para o centro, coloca na pá e joga no lixo. Aí, quando eu tava lá, todo feliz, fazendo minha live, todo lá, minha esposa chega e fala assim, oxi, você tá doido, rapaz? Eu recebi esse costume na minha família, esse costume não é um costume deles para lembrar algo que tá faltando. Na minha família, né, que vem da Turquia, isso é o quê? Da vovó Irene? Da vovó Irene, de bendita memória, com mezuzá na porta, também era proibido varrer para a porta por causa da mezuzá. A porta de entrada. Então, assim, esse é um costume que hoje em dia, o Laerte, por exemplo... Ele tem. Não, ele tem esse costume e ele disse que quando ele me viu falando desses costumes, ele ficou chocado. Ele falou, mas esse rabino tá falando da minha casa. Esse rabino tá falando de coisas íntimas da minha família. Tem uns dias e agora... que eu estou entendendo por que a tia falava pra abater a galinha, dispensar o sangue do buraco. A avó dele, a avó. Também a tia. Por que cobria o espelho quando morreu alguém? Isso. E ele começou a entender tudo que ele tinha na infância dele, um monte de costume que não tinha sentido, porque eu fiz alguns vídeos. Foi eu que passei o canal do senhor pra ele. Sim, muito obrigado. Olha que lindo. Então, esses costumes, eles são muito presentes aqui no Nordeste. Outro costume, cobrir o espelho. Já ouviu falar de cobrir o espelho? Na casa da minha sogra, se cobriu o espelho. Quando? Quando falecia alguém. Pronto. Quando falecia alguém, né? Porque tem gente que fala assim, minha avó cobria o espelho quando chovia. Eu falo, rapaz, isso não é coisa de judeu, não. Isso aqui é uma coisa que o cara achava que se pegasse o relâmpago no espelho, né? Então, também tem que tomar cuidado, que tem um pessoal que começa a achar sinal em tudo. Não. Que folga os parafusos. Cobrir o espelho é um costume judaico, no luto. E o Laerte disse que a avó dele... Que a avó dele falou assim, cobre espelho, por quê? Porque, de repente, se não cobrir espelho, a gente vai ver a tia que morreu lá no espelho. E não. E qual que é o significado? Existe um significado. Existem dois significados.
que eu sinceramente não vi nenhuma fonte, mas ele é interessante, ele é curioso. Claro, a gente está falando aqui de interpretação, né? Ninguém precisa concordar. Mas você imagina só lá aquela alma, né? Porque se cobra o espelho aonde? Na primeira semana, na casa onde a pessoa faleceu, onde ela morava. Imagina que aquela alma tá lá, pois, tá tendo... As pessoas estão vindo em casa, tal. Eu vou lá na minha casa ver, né? A família tá chorando, o pessoal tá fazendo homenagem, eu vou lá. E de repente o caba passa na frente do espelho e olha e não vê nada. Que susto! Deve ser uma coisa ruim. Vamos cobrir o espelho. Isso é uma explicação um pouco divertida, né? Ou uma explicação mais plausível é o seguinte. Quando a gente vê o espelho... Pra se arrumar. Vaidade. Eu acho muito legal. A gente entra no elevador, né? Vai dar uma entra no elevador. Ontem entrei no elevador, aí entrou um casal. Aí foi assim, né? A mulher, sem vergonha nenhuma, se olhando no espelho, se arrumando e tal. E o homem assim, olhando, eu pra ele assim, né? Tudo bonitinho. Aí na hora que eles saíram, eu já me olhei no espelho, já comecei a fazer assim. Não tem jeito. Espelho é uma coisa que chama, né? A vaidade. Vamos se olhar, vamos isso, vamos aquilo. E puxa vida, a hora... No luto é o contrário. O luto, as pessoas não têm que estar focadas na maquiagem. Já pensa a mulher fazendo batom lá no meio da maquiagem, botando lá aquelas 2 bolas vermelhas na bochecha, coisa horrível, né? Não é hora de fazer isso. Então eu cobri o espelho. Agora, o que acontece? Foi passando o tempo. Aqui no Brasil, no Nordeste, aqui na Paraíba, em Campina Grande, em Campina Gigante... Você tinha rastros da Inquisição, você tinha delatores da Inquisição, pessoas foram pegas e foram levadas aqui da Paraíba, foram pegas, pessoas com sobrenomes, diga, Nunes, porque a Jaque é pesquisadora, ela tem um livro que ela vai trazer aqui, a gente vai falar do livro, Guiomar Nunes, são pessoas que foram pegas, porque estavam jejuando. Foram levadas para Portugal e queimadas vivas. Guiomar Nunes, com quantos anos? Sim! Agora, o que acontece? Então, havia um judaísmo vibrante aqui na Paraíba. E milhares de paraibanos, ou milhões, eu não sei quantos paraibanos tem, mas com certeza são milhões, têm uma ascendência judaica e tinham práticas judaicas claras aqui na Paraíba. Então, quando a gente chega, por exemplo, hoje em dia... Daqui a pouco a gente vai falar... Quando a gente chega hoje em dia e a gente vê uma família que cobra espelho, a gente vê uma família que... Igual o porteiro do meu prédio, o Zezinho. O Zezinho chegou um dia, eu cheguei para ele e falei assim, Zezinho, vem cá. Que ele é paraibano. Toda vez que eu volto, ele fala assim... Ele me chama de Moré. Ele me conhece dele. Ele fala assim, Moré. Bem carregado. Tá com o bucho grande, tu vai pra Paraíba, tu come bem ali, né? Sempre assim. Ele é um barato, é um Zezinho, eu adoro ele. E um dia eu cheguei lá, falei, Zezinho, me conta uma coisa, como é que era na tua casa? Costumes, porque eu dei pra ele um livro que eu não trouxe, que eu esqueci de trazer pra Paraíba, que é o Resgate. Ele leu o livro, ele falou pra mim, isso aqui é minha vida, ele falou pra mim. Eu falei assim, na tua casa, luto, quando morria alguém. Aí ele contou, costume judaico, que isso é raro. Ele falou que tinham jarros na casa dele que eles usavam para água. Quando morria alguém, vó falava, mãe falava, tira e tudo aquilo, joga essa água fora. Cobri espelho, falei, Zé, quando eu chegar aqui Shabat, você não pode mais você não pode fazer mais nada para mim, rapaz. Aí eu brinco, eu falo para ele, fale Shabat Shalom. Ele fica me olhando lá. Eu falo, vou falar. Mas o que acontece? Os antepassados dessas pessoas que até hoje cobrem o espelho, ou os avós cobriam o espelho, ou que não come a carne porque é remosa, ou que ouviu falar que não pode apontar para a estrela porque dá verruga, etc. Ouvi isso demais na infância. Muitas dessas pessoas têm sangue judaico em suas veias, têm origem judaica. São descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Seus antepassados passaram pelo mar quando se abriu o mar do Egito, deram a banana lá para o faraó, ouviram os 10 mandamentos do Monte Sinai. Tem uma baita de uma história nas costas e não sabe. E essa é uma das tarefas mais maravilhosas, minha e da Jaque, de fazer com que essas pessoas possam resgatar essa história, saber que elas têm
em suas veias e no seu espírito o sangue do povo de Israel. Isso é lindo. Não é só os degradados, né? Que o pessoal só fala isso quando a gente É, na pois escola. é. Mas é porque, assim, a gente falou há pouco, essa forma do degradado, ele foi usado de uma forma equivocada para se justificar. Proposital. Isso não. Não, eu estou dizendo para justificar a retirada Da população. E que não era só o judeu que era degradado, né? Sim. Todo dormiu numa missa, namorou com quem não devia, qualquer coisa desse Mas tem uma... Mas quem mas- vai não. usar esse povo aí não ia pra fogueira, não. Não, cara, eu sei, eu tô tentando contextualizar. Né? Aí, tanto que tem uma conversa... o Brasil foi colonizado por criminosos que veio da... Prostitutas. Nada, não foi nada disso. Não. Tinha nada a ver uma coisa Era com só a gente, outra. cara. Não, e qual que era o Era crime? só E qual judeu. que era o crime também? Exato. Qual que era o crime? Era cumprir o Shabat? Isso. Era não comer perfeito. porco? Isso. Mas é assim, isso foi uma forma também que Mas a própria igreja na época usou e era quem dominava. Rapaz, vocês já ouviram falar de Santana? Não. demais. O nosso É que amigo- santa é essa aí que ela é judia? É? Já viu? Sabia? Não, É uma santa judia. Santa Ana. Obrigado. não sabia. Luciano Canuto mostrou pra gente. Tá tendo agora. A liturgia, onde que é? Picuí? Não, Santa Rita. Santa Rita. Ah, Santa Rita. A procissão, primeiro que é uma santa que ela carrega os 10 mandamentos. E ela, de acordo com os evangelhos, é a mãe de Jesus, né, a Isso. mãe de Maria. Isso. E aí, dentro dessa liturgia, fala que a Santa Ana ensinou a lei, ensinou os mandamentos para Maria, que ela era uma judia A mãe de perfeita, Maria, etc. isso. Gente, quem é que ia citar que ela era uma judia perfeita, a não ser pessoas que tinham essa origem judaica e que queriam, de alguma forma, preservar. Uma santa judia, é só aqui que tem um negócio desse. Legal. Não sabia. É incrível. É Você vê a liturgia, você fala... Imagina na época da Inquisição a liturgia dessa. Uhum. Em latim lá. Totalmente. Não, essa é em português. Essa é em português. Não, mas eu digo assim, isso aí parece coisa do Mossad. Pois é. Mas muito da vida do nordestino, esses ensinamentos escondidos do judaísmo, como que chegaram até hoje. Porque tudo isso era proibido, gente. Vocês sabem que tem uma coisa que chama monitório. Sabe o que é monitório? Não. Monitório era o seguinte, tinha um monte de regra. Um monte de regra, de diretrizes, para que os cristãos descobrissem que o seu vizinho, que o seu patrão, sim. que o seu empregado, que o seu colega judeu está praticando o judaísmo. Judaizando ou judiando, daí vem a origem péssima dessa palavra, que é discriminatória, né? Judiar. E então você tinha na porta das igrejas, isso foi colocado aqui no Brasil, foi colocado na Bahia, quando veio o visitador na Bahia, em Salvador. Visitador da Inquisição. Da Inquisição. Se você ver alguma pessoa fazendo uma dessas coisas aqui, você avisa o padre. E se você não avisar o padre, você será cúmplice. Então, por exemplo, a pessoa evitar de comer carne de porco. Porque se está evitando carne de porco, quer dizer que é o quê? Judeu. Se a pessoa apontar para a estrela sábado à noite ou sexta-feira, se apontar para a estrela, denuncia, porque é judeu. Se a pessoa cobrir o espelho, se a pessoa dispensar o sangue, denuncia, porque Se não é tem judeu. nenhum santo. Se não tem santo. Agora, o que acontecia se uma pessoa fosse pega fazendo isso? Imagina só que eu sou digamos que você é meu funcionário. E aí você chega para mim justamente no Shabat, você fala, hoje eu não posso trabalhar. E eu vejo você com uma roupa mais bonita, limpa. Eu falo, rapaz, esse cara aqui tá praticando o Shabat. Vem aqui. Venha. Tem aqui Chega, meu como é que filho. chama? Tem sarapatel. Tu come sarapatel? Tem o sangue do bicho. O judeu não come sangue. Você fala, eu não posso comer, não quero, tô enjoado. Como é que Então fala tem enjoado fome. mesmo aqui? Não, tô com gastura. Fala, rapaz, esse cabo é judeu. E você ia ser delatado. Eu ia contar pro padre sobre você
E se ele não fosse um padre judeu, que também tinham padres que tinham essa consciência, porque também eram de origem, também protegiam, Deus me livre, ele podia te pegar, e vamos pegar outra pessoa como exemplo, que exemplo ruim a gente não dá com as pessoas, ia pegar essa pessoa, levar para Portugal, Tortura. meter num cárcere, torturar, tirar todos os bens dela, Torturas terríveis. e se ela não confessasse o seu pecado, entre aspas, que foi guardar os mandamentos, Ser judeu. ela ia, e não delatasse seus parentes, ela ia ser queimada viva em nome de Jesus lá em Portugal. Rabino, e por ironia Agora, do destino... só o que me espanta em tudo isso? O que me espanta nesse povo nordestino? Esse povo maravilhoso, forte. mesmo O que com me tudo espanta? isso, Mesmo com tudo isso, chegou até os nossos dias esse costume todo. 500, Como é que pode ser? 500 anos de Brasil. Qualquer pessoa que fosse pega 200 anos atrás, 250 anos... 200 anos atrás acabou a Inquisição. 250 anos atrás, o caba era pego cobrindo espelho, fogueira. Em lenha verde, às vezes. Me espanta isso. E ao por- mesmo tempo me assusta como é que conseguiram esconder tanto. E por ironia do destino, Por que você não eles consegue foram, proibir ninguém eles disso? foram perseguidos por praticar a mesma coisa que Jesus, que eles estão buscando seguir. Jesus diz nos evangelhos, eu tô cansado de dar aula de evangelho. Jesus diz ali, eu não comprou uma peixinha vim já. tirar nenhum tio Isso, Mateus. da lei. Tio, na verdade, ele não Yud. falou tio porque não existe isso. É a letra Yud em hebraico, que é a menor letra. Ele tá falando assim, eu não vim mudar a lei. Isso. É para cumprir tudo, é para cumprir Shabat, é para cumprir... Ah, ele não é judeu, não tem que cumprir isso. Que ele siga as diretrizes universais. É uma doideira mesmo. E, assim, A ironia, né? A ironia É. é perfeita. quando ele diz ninguém vem... Ao pai, a não ser pelo filho. Ah. Sim. E tem uma outra frase dele que é: você, na hora que você quer falar com teu pai, você não precisa ir para uma igreja, você vai lá no canto e você tem Diga isso essa. para os pastores, para as igrejas, Mas para claro. o Vaticano. Mas isso está lá no Novo Testamento, né? Sim, é verdade. Isso está no Novo Testamento. É verdade. Né? Mas olha, vamos lá. Uma vez eu estava dando uma aula... comer, viu, Rafael? Obrigado, muito obrigado. E aí é um contrassenso, tá na Bíblia. Sim, pois é, mas uma vez eu estava dando uma aula e eu estava falando sobre divórcio. O judaísmo permite o divórcio. Não é o ideal, claro que não é o ideal. Mas por que permite? Ora, porque Deus não quer que ninguém viva a vida inteira presa a uma situação que está trazendo tristeza para o homem, para a mulher ou para os dois. Então pronto, começa uma nova vida, fazer o quê? Né? E aí eu tava dizendo que eu compreendo. Ah, mas você não pode falar do cristianismo, você não tem lugar de fala. Eu posso Eu falar. acho legal o pessoal falar isso. Posso falar. Eu posso falar e vou Você não dizer. é mulher, você não pode falar isso. E vou dizer Você outra é coisa. explain. E vou dizer outra coisa. Eu tenho muito amigo padre, tenho muito amigo pastor, que eles gostam de aprender. Amigos muçulmanos. Sobre, que eu tenho sei, amigos que muçulmanos, tenho acompanham amigos o do senhor. santo, ateu, tudo. tudo. É. E eles gostam muito de ouvir eu falando, porque eles falam assim, caramba, mas Rabino, você como judeu entende muito mais certas partes do evangelho que a gente não entende como cristão, porque Jesus era judeu e Paulo era judeu e Todo toda mundo era aquela judeu. Maria era judia. Então vamos lá. Então o que eu falei nesse dia, né, que eu fiz essa live? Falei assim, ó, com todo respeito aos meus irmãos cristãos, e eu chamo de irmãos porque eu acredito que são meus irmãos. O livro é o mesmo. Alguns acham que eu não sou, porque, né, que eu sou criatura, que eu não sou filho, que não, mas isso pra mim é bobagem. Pra mim é todo mundo irmão. Desde quando eu cheguei, não foi Mariberto. A gente foi chegando, na hora que nós íamos entrando aqui, eu entendi o jeito, a mulher estava no carro ali, ela, tudo bom, falou comigo, aí olhou para ele e falei, eita, ele é judeu, né? Eu disse, mas a gente boa, não se preocupe não. Ah, ele, quando aqui para. Mariberto adora. Não, eu passo o dia. Mas é gente boa. Aí eu disse, não, gente boa, relaxa, ó, você vê que ele fala tudo direito. Ele anda, Aí ela ficou falando sem graça. sem entender. Aí ela fez assim, não, mas eu sei que ele é normal. Aí eu entendi que... Aí eu disse, não, ela que não entendeu a briga, mas tudo bem, deixa quieto, vamos embora. Nem tem chifre, nem tem rabo. Exato. Não, E se tiver, não fura. Fura, não machuca, é de borracha. Mas, Não dei pano pra ler pro meu amigo, não. sim. Porque
Enfim, eu acho que... Eu tava falando da questão do divórcio. Assim. Isso. Então eu falei assim, porque Jesus falou que não pode divorciar, porque se o homem divorciar, então a mulher vai ser considerada como uma prostituta e não sei o quê. Não é assim que tá escrito, né? Eu falei assim, rapaz, mas você faz mesmo que Jesus falou, né? Então tá bom. Então passou aquela mulher na rua lá, tu fraquejou e teu olho foi, você não queria olhar, mas o teu olho quis. Já foi. Arrancasse o olho. Não arrancou nada. Você tirou o seu olho? Não arrancou? Então você não tá seguindo Jesus? Porque ele falou que é melhor uma pessoa arrancar o olho do que se escandalizar. Isso. Cortou a sua mão? Não. Né? Não cortou a mão. Deu a outra face? Entendeu? Então, o que eu expliquei? A cultura judaica, assim como outras, tem a questão da metáfora. Da hipérbole. Da hipérbole, como algo muito presente. Então, da mesma forma que ele diz, olha, não pode divorciar, o que ele está querendo dizer? Não é o ideal divorciar. Não deveria. Exatamente. Agora, tem casos tão doidos que eu ouvi dizer, por exemplo, de uma mulher que o marido batia nela, o marido maltratava ela, o marido realmente assim escorraçava ela. Aí o pessoal falava, minha filha vai, divorcia. Ela falava assim, eu não posso, porque está escrito na Bíblia que não pode. Até que chegou o dia que a mulher perdeu todos os limites possíveis, pegou um revólver e matou o marido. Matou. Quer dizer, será que é esse o caso que estava sendo pior? Dito? Não. Né? Então, eu acho que esse é um outro assunto muito interessante, né? Desses limites bobos que a sociedade se coloca. Você é judeu. Por que você não... Mas por que você não, antes de perguntar sobre nossas diferenças, por que você não procura saber nossas semelhanças? Exatamente. Que são muito mais. Muito mais. São muito mais. Isso. Jesus, você acha que Jesus comia porco? Não. Jesus não comia porco. Guardava Jesus, se fosse na festa de São João aqui, não ia comer as comidas lá. Ele ia fazer milho, caché. E nem o João ia. Nem o João ia. Não ia. Ele ia falar camarão, não pode. Eu ia tentar. João não ia. Gente, tem que fazer a barraca para São João. Eu ia tentar... judeu praticante. Eu ia tentar convencer a comer uma boa costelinha de porco. Tudo bem. Ele ia mandar você arrancar o seu olho e cortar sua mão. Eu acho que eu vou convencer alguém perto de mim já, sabe? Mas tudo bem. Isso aí que já tem. Eu ensinei a ele recentemente, ele não sabia que não era só porco. Que era todos os crustáceos, camarão. O que é comida? Gente, mas isso é uma coisa incrível. Aí tu não pode também, não? Você chega em qualquer lugar do planeta e fala assim, então, você vai no restaurante, que peixe que você tem aí? Eu tenho cação. Não, eu não posso. Não, porque está na Bíblia. Porque está em Levítico, não sei o que. E porco? Não, eu não como porco, porque... Rapaz, eu chego no Nordeste e eu falo assim, não, isso aqui é remoso, eu não como. Carregado. É carregado, é remoso. Aí a pessoa ainda fala assim, oxe, esse é. Rapaz, isso aqui no Nordeste. O que é remoso? Coelho é remoso. É remoso? Pronto, natural não pode coelho. Porco é remoso? Remoso. Peixe de couro é remoso? Carregado. Remoso, carregado. Gente, isso aqui é incrível. Isso aqui, o judaísmo desse lugar aqui ferve. Eu falo muito isso do Cariri, que no Cariri não se comia porco. Praticamente ninguém queria comer porco. Porque veio com a história que o porco... É remoso. Transmitia doença, da neurocisticercose e tal. E era engraçado que as pessoas... Vocês acreditam, não tem como. Reservavam um porco para vender ou para matar e passava assim... 30, 40 dias ele meio que escondido, comendo uma determinada coisa. E quem vinha comprar, pegava um pedaço de madeira, botava aqui na boca para ver como estava a língua do animal, para identificar se ele tinha algum problema de saúde ou não. Eu vi isso, enquanto criança, diversas vezes. Aí, depois, acredito que isso tem a ver com o judaísmo. De repente você criou uma história para fugir de uma determinada... Não, isso aqui é um produto... Entendi. Faz um marketing. Exato. Olha, eu não vou comer... Faz uma fake news. Nossa, eu tava louco para comer esse porco, mas a maçã que tá na boca dele... Exato. Ela como é que chama? Não é vermelha. Não, ela não é orgânica. Isso, exatamente. Não. E aí a forma mais graciosa de então não. O pessoal mas isso tem alergia. No Nordeste, olha, inclusive assim, até hoje, você vai em alguns médicos antigos aqui,
E ele vai falar, ó, você fez uma cirurgia, extraiu um dente, não coma porco, camarão. Não coma porco, Camarão. Nada. Por quê? Isso é um produto altamente infeccioso. E sabe o que é interessante? Essa inflamatório, semana eu tive um insight que eu não sei se está certo. Eu já aviso antes. Que tem gente que conversa junto. Que tem gente que tem insight e já começa falando que é isso, né? Que Moisés falou, que Deus falou. Não, eu não sei. Vamos dar uma ruminada primeiro. Mas eu achei boa. Mas eu achei engraçado que é o seguinte, é o termo remoso. Uhum. Eu fiz uma associação. Tem uma palavra natural que é remá. Remá, hoje em dia, no hebraico moderno, se usa como manteiga. Mas pode ser também como gordura. Porque, na verdade, o que é a manteiga? Não é a nata, não é a gordura do leite? Isso. Sim. Então, a palavra, e essa é uma palavra bíblica, remat bakar, a gordura, ou a nata, né? sebo, aqui é a nata mesmo. Será que não pode ter alguma origem, assim, o remoso, gorduroso, vindo do hebraico, passando pelo português, o ladino? Claro Quem que nós sabe? somos essa mistura. Isso aí que você falou. Nós somos essa Uma mistura. das primeiras coisas que me chocou foi do nome Brasil, né? Do nome? Do nome Brasil. Você... É uma das suas possibilidade essa pesquisas, né? história, é uma possibilidade. E eu achei legal porque como eu acompanho muito Mas ele já deu rabinos... como certo, viu? Não, Mas eu sou muito Não, cuidador. eu acompanho Você muitos queria me rabinos... convencer Não, sobre o Deus, tenha calma. calma, vê só. Aqui era terra de Vera Cruz. Depois terra de Santa Cruz. Que extraía pau-brasil. Calma. O que é mais importante? O Brasil ou a cruz? Para a igreja. Continue. Para a igreja é mais É o importante pau a é o cruz. madeiro? É o madeiro. Então você saiu de terra de Vera Cruz para terra de Santa Cruz para chegar para terra de pau-brasil. E o pau-brasil tem ele como neutro. Aí você vai pro, como o senhor falou, né? Do hebraico. Aí você vai lá para Bazer. Barzel. Barzel é ferro em hebraico. Que são as características exatas do Não, pau-brasil. quando a gente quer achar uma coisa, a gente não há Quem problema, procura não. acha. Quem procura Eu acha. acho Eu acho normal. Existe essa tese, mas também essa palavra Como Brasil, ela aparece em outros momentos, etc e tal. Então eu acho ela muito simpática, mas só como uma tese. Agora, as comidas, a vela das almas. Na sexta-feira, rapaz, você não tem vergonha, você está acendendo vela das almas no dia errado. Vela das almas é segunda-feira, mas tem uma turma diferente que acende, na sexta-feira, na hora do pôr do sol. Isso é judaico, isso não tem jeito. E os arquivos da Inquisição, que está aqui no livro, É isso que eu ia que a minha perguntar agora. esposa escreveu. Aqui ela faz uma pesquisa maravilhosa. Com a dedicatória. Onde ela traz. E o símbolo. Pergunte pra ela, diga. Jaqueline. É o carimbo aí. E esse carimbo? Carimbo. Ela foi nos engenhos aqui na Paraíba. Ela foi nos engenhos. Esse terceiro livro que você trouxe. É o mesmo. Pessoal, é mesmo. Tá, não, por quê? Tem um Ele amigo. quer vender. Ele pode Ele quer vender pra alguém. Olha a origem judaica aí. Olha o sangue. Vamos fazer um negócio. Tem um amigo aqui que tem a Livraria? Não, ele tem uma marca uma marca de roupa aqui, a Rutra, em Campinas, que ele desenvolveu aqui. E ele tem muito negócio com um judeu lá no Rio, acho que é Eliezer o nome dele, que é um senhor já de 90 anos e sempre vai em janeiro e passa lá uma semana com ele, aí diz que Para levar para ele. não, para levar para esse meu amigo, olha porque que ele legal. gosta, Olha ele que gosta muito da história. E eu fico tirando onda com ele, que ele sempre fala assim, ele começa a falar bem, aí eu fico falando mal, né? Aí, e dando porra, aí Arthur Bolinha, amigo nosso, ele conhece, aí Bolinha fala, o judeu tem importância, tem não. Aí, foram eles que inventaram o telefone celular. Eu digo, não sai espalhando isso, não existe essa história. Esse negócio de E aí você dá uma corda danada e ele fica... Aí que ele ganha. Agora eu entreguei. Aí você vai já. pilhar ele com o livro. Eu vou dizer, rapaz, olha, ele vai... Oferenda de Não, paz. ele é um cara que lê muito, né? Aí eu sei que ele vai... O que é maravilhoso desse livro, eu li, tá? o que é maravilhoso desse livro, assim, tem algumas coisas que são maravilhosas. Uma delas é conteúdo, é óbvio.
a Jaque, ela aprendeu com o nosso querido professor Pinheiro, lá do Ceará, que foi vice-governador, etc., um simpatizante do nosso movimento. Ele ensinou ela, e também o doutor Luciano, né? O doutor Luciano, mais verdade, a ler esses manuscritos da época da Inquisição. Então ela pega aqueles garranchos todo lá do pessoal, lê e começa a falar tudo que está escrito. Eu tentei procurar isso durante a pandemia, fui pesquisar algumas coisas, mas era sobre Passo pra minha esposa, ela que entende, eu não consigo nada. sobre É incrível. a ida de Portugal para o Reino do Congo e para Angola. Tem o livro do Memória Póstuma do Brás Cubas. do Brás Cubas, não. É do Visconde de Paiva Manso. Mas é difícil, porque assim, é o português Totalmente. completamente diferente, muitas palavras que a gente não entende e uma leitura de... Não, e também o garrancho, né? É, exato. Aí eu E muito tentei ler, resumo. porque a Eu história não da... entendo nada aqui. Nada. Que eu trago no livro é de 1733. tem umas coisas bem legais. Agora, Não, Aí não tem entendo um nada. outro amigo que ele tá tentando tirar a cidadania portuguesa, né? Que são de família. Eles são Sefarditas. sefaditas, né? Aí outro dia a gente conversando isso, ele foi... Olha lá, já tá cedendo. Daqui a Não. pouco ele para de comer porco. Não, aí, calma, vamos com calma. Não, Não, aí, ainda dá tempo. eu dizia, Volte para Moisés. ele disse que não acreditava. Eu digo a Maribeth Ele que tem foi uns dar 10 reformistas que é mais light pra ele. Ele foi dar ele deu uma gulgada, como sempre, quando ele não consegue discutir, aí ele voltou assim e disse: essa história mesmo aqui, eles passaram 40 anos num caminho que dava 650 quilômetros. Posso dar uma sugestão a você? Vale um pouco da história do seu povo, se você está dizendo que é judeu, que você não está falando. Você esqueceu que 40 anos era para mudar a geração, cidadão? Então, aí ele, eu disse, sim, vá lá, dê só uma linda pra você. O Waze ainda, Pode ser. Porque eles eram burros, ficaram 40 anos rodando em círculo, né? Mas aí Perde a vem... paciência e já vai logo. Tá falando do livro. Isso. Além dessa questão da pesquisa, a Jaque esteve nos lugares. É diferente. Sim. Eu conversei com muitos historiadores que nunca pisaram nos lugares. Mais do que isso, e aí eu acho que é a coisa mais maravilhosa desse trabalho todo, é que descendentes dessas pessoas, ou parentes dessas pessoas, que são pessoas como vocês, hoje retornaram ao judaísmo através do nosso movimento. De forma oficial. Hoje a gente tem cerca de 20 jovens, né, em Israel estudando. A gente tem o apoio por exemplo, do rabino-chefe dos tribunais ortodoxos de Jerusalém, Rabino Eliel Abergel. Eu via... Ele mandou 3 vídeos maravilhosos com o Rabino Chaim Amsalem, etc. Então, assim, esse é um livro que ele começa nesse resgate lá atrás. Mas ele não fica só retratando as pessoas e deixando elas ali como uma curiosidade ou um instrumento de estudo acadêmico. Essas pessoas, os descendentes delas vieram, estão com a gente hoje. Isso é profundo. Isso é único. O pessoal me pergunta muito. A gente tem muitos irmãos nossos que falam assim: veio um pesquisador há 30 anos atrás, da França, da Inglaterra, de Israel, um rabino, e vieram, tiraram foto e prometeram. Cadê eles? Sumiram. O fulano de tal fez um trabalho lindo de pesquisa, saiu na televisão. Cadê? Sumiu. Então, assim, quando eu olho esse livro, eu falo, esse livro é a concretização de um movimento inteiro. Isso é importante? É importante. Aquilo foi cruel? Foi cruel. A gente tem meios hoje de encaminhar essas pessoas até o fim do caminho? Tem. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, abordar a história, não somente como uma curiosidade, mas abordar a história como algo que pode ser trabalhado e pode ser modificado. Pode ser modificado. Nós podemos ser agentes concretos da história. E é isso que a gente está fazendo. Amém. Somos agentes concretos dessa história. Minha amiga Rayane, que a gente divide o escritório, tem imobiliária, aí um dia ela perguntou e fez: Afonso, por que tu não trabalha no sábado? Aí eu fiz: é muito simples. Ela tem um aplicativo para estudar a Bíblia, eu fiz: abra aí no seu aplicativo. Fiz: coloque domingo. Aí ela colocou. Aí eu fiz: tem quantos resultados? Ela: 0. Fiz: bote sábado agora.
Ela botou 116. Eu fiz, porque são 116-0 para o sábado e 0 para o domingo. É só por isso. Então, aí, por causa disso, ela guarda o sábado. Eu digo sempre, eu digo, se a pessoa ela for pegar a Torá e ela for a Bíblia, com geral, e ela for fazer o que tá ali, ela vai viver como Jesus vivia. E se você viver como Jesus vivia, você tá vivendo como um Judeu. judeu. E esse é o problema. Várias vezes que tem um pessoal assim, graças a Deus, eu tenho muito seguidor que é cristão, que é amigo, que é de boa. Mas, às vezes, vem alguns lá que quer dar uma espetada no rabino. Eu falo, rapaz... Muito. Aí fala assim, mas por que você não aceita Jesus? Eu falo Tome assim, reto. aí eu falo assim, rapaz, Jesus não comia porco, você come, como? Eu não como. Jesus não trabalhava no sábado, a discussão que ele tinha era sobre detalhes da lei. Isso. Você trabalha, pois é. Cumpre as festas? Quando... Deixa eu... Então, Jesus foi circuncidado, você foi. Fez bar mitzvah? Não, né? Rabino, Então, eu acho que esse diálogo é Quem muito se importante. parece mais, né? é ele. Mas tem algo que é mais importante ainda, que é o seguinte. O sábado... Por que o sábado? Eu gostei do 116-0 e vou usar. Gostei muito. É muito bom esse argumento. Mas tem outro argumento que ele é extremamente importante, que a gente sai da questão do dogma. Eu acho que... Acho que é importante explicar para o pessoal não sabe, porque o originalmente, judaísmo não tem dogma, eu vou explicar. Originalmente, quando a gente olha a Torá, qual que é o foco da Torá? Eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão perder metade da audiência. Gente, por favor, não saiam, continuem até o fim. Vocês não vão se arrepender. Não, Obrigado, né, mano? Não, Vamos tem umas coisas agradecer. que eu falo que eu sei que só assim o pessoal fica Primeiro chocado. ele deu o livro, depois Mas a quem gente tiver virou coragem, ele metade tá me da olhando com uma raiva, tá falando, Ah, pelo contrário. Tá Eu adoro provocação. Não tirando a carninha O de foco. porco de Mariberto, tá tudo certo. Não, mas tem um peixe que parece pouco. Ele é não, é... E tem um peixe chamado porquinho. Você foi um pouquinho. Ele é de cor, é de... Ó, não é remoso, não é remoso. Olha, vê. Para quem que é a religião? Em geral, as pessoas falam, é para Deus. Fala, rapaz, Deus não precisa... Deus é o criador da luz. Deus é o criador de um elemento que viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Ele vai precisar do quê? Eu acho que é a única coisa que ainda segura o ser humano. Eu tenho Vamos- certeza absoluta. Vamos nos aprofundar. Deus criou o nosso corpo que tem 7 octilhões de átomos. O nosso corpo tem 30 trilhões de células. O nosso cérebro tem 4 quadrilhões de sinapses, mais do que as estrelas da galáxia. Cada um de nós é um universo absolutamente maravilhoso. A luz do sol que está chegando aqui, ela chega em 8 minutos. 8 minutos. Numa viagem de 150 milhões de quilômetros. E aqui as nossas plantinhas maravilhosas, elas pegam aquela luz através da fotossíntese, empacotam aquela luz e falam pra gente, pode comer. Deus não precisa das nossas rezas, da nossa crença e de nada. Uhum. Quem precisa Somos da nós. orientação somos nós. Exatamente. O que é o guardar o sábado? É o contrário, né? Guardar o sábado significa parar um dia para contemplar. Não é escravidão, não é tristeza, não é julgo, é parar e contemplar. Hoje, eu tomei essa água aqui, você me falou da bênção, eu fiz a bênção em hebraico antes, agora eu vou fazer ela em português, para todo mundo entender o que é contemplar. Tudo que nós judeus bebemos, comemos, a gente faz uma pequena reflexão antes e depois. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que crias tudo a partir do teu verbo. Amém. Amém. Que é uma palavra hebraica, que é derivado da palavra emuná, pé. Então, hoje é mais corrido. Shabat tem mais tempo. Então, Shabat eu vou pegar um livro. Shabat eu vou fazer a bênção, só que eu vou pegar um livro que eu tenho lá sobre a célula, sobre a química. Vou pegar os salmos. Ah, meu Deus do céu.
Mismorle Davi. Cântico de Davi, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu vou contemplar, eu vou falar do sol e da lua. É um dia de contemplação, é um dia de congregar, é um dia da gente ficar com a família, com os amigos, de... Isso é o sábado. Coisas gostosas. Essa... Também, Não claro, sempre olhar pra Maria. é um dia festivo. Então a grande... Sempre se então, olha pro gordo quando fala em comida. mas você não é gordo, você é robusto. Mas eu me sinto magro. Eu me vejo como magro. E o Shabat. O Shabat é isso. 6 dias ou 6 eras, seja lá o que a pessoa quiser pensar, Deus criou os céus e a terra. O 7º dia ele deu de presente pra gente contemplar Essa magnitude e se que é a aprofundar natureza, nesse presente maravilhoso. que é a vida. Então esse é o objetivo do É Shabat. assim que Abraão tão começou, lindo. É, exatamente. Rabino, faz 30 minutos que eu queria... que eu tento interromper pra gente terminar. E aí, faz só 30 minutos. Não é porque ele gostou da conversa. Não, mas fora do ar eu vou fazer um comentário. Pode. Primeiro, lhe agradecer demais a sua vinda aqui. É uma pena que a gente só tinha 1h20 e já chegamos às 2h. Né? Infelizmente. Já 2 horas aqui. Já estamos a 2 horas. O cachê vai ser mais alto, né? Preocupado com isso, mas tudo bem, vamos embora. Primeiro, agradecer demais a vocês. Puxa, foi pena que, infelizmente, fazer como outro tempo realmente tá escasso, mas agradecer demais, pedir a Deus que nos abençoe sempre. Amém. Que é isso que você estava falando. O ser humano precisa da religião para ele dar uma limitada nos seus exageros, né? E também para expandir na sua luz. Exato. E é maravilhoso a gente ter uma pessoa com a sua capacidade de vir aqui e nos passar tudo isso. Eu lhe confesso que eu estava mais preocupado com um amigo que estava emocionado quando ele me disse vir aqui, porque ele desde manhã que ele estava assim. Aí, Maíra, que é nosso cérebro que está ali fora, ela também, pela cara dela, pela expressão, ela está bem animada. E eu lhe confesso que fiquei muito, muito, muito obrigado. Que bom, eu fico muitíssimo agradecido. Antes de terminar aqui a minha fala, eu quero fazer uma propaganda. Posso fazer uma propaganda? Deve. Ontem, eu lancei um curso. Eu tenho quase vergonha de falar sobre esse curso. Aí, mas como assim? Quase vergonha? Porque ele é um tema que desperta muitíssimo interesse das pessoas, muitíssimo. Mas ele tem sido maltratado, explorado, escorraçado, que é o tema da Kabbalah. É um tema que é fabuloso, quando conhecido de verdade. Muitas pessoas têm me pedido muito para falar sobre esse assunto, mas eu realmente sentia que eu não tinha autoridade para falar sobre esse assunto, porque na realidade, eu vou falar assim, um pitaco pequeno, a verdadeira Kabbalah não tem nada a ver com magia, não tem nada a ver com nada disso, ela tem a ver com o conhecimento profundíssimo das escrituras. E eu, graças a Deus, passei por um ano agora, que eu me isolei do mundo, me isolei da minha família, me isolei e eu tive uma imersão que eu não esperava. Eu comecei a escrever um livro e esse livro começou a me escrever. Mudou a coisa. E é um livro que eu acabei entrando dentro de uma compreensão extremamente profunda a respeito da Torá. A Jaque achou que ia me perder, não achou? Eu ia lhe perguntar sério. sobre a Torá e sobre o Talmud. Sim. Mas aí vai ficar para outra vez, porque ela vai ficar aí são mais 4 horas sim, vamos marcar outra vez. 4 horas só para o primeiro tema. Sim. Mas longa, mas tudo bem. A Jaque... eu sou extremamente curioso. Vamos também emendar essa conversa. E a Jaque e meus filhos me olhavam, porque eu estava tão imerso que eu parava e eu ficava... Eu sei que eu estava assim, eu ficava boca aberta, quase babando. Eu tô falando sério, eu não babava mesmo, mas igual a cara daquele cara...
parado e pensando, e eles olhavam e falavam, eu acho que ele enlouqueceu. Foi um ano, foi a coisa mais maravilhosa da minha vida. E o livro, se Deus quiser, ele está ficando pronto realmente. Mas esse curso, ele é resultado também dessas pesquisas. Quem tiver interesse, entra na nossa página do Face, né? Que é Sinagoga Sem Fronteiras, Sinagoga Sem Fronteiras. Lá tem um link de inscrição, etc, etc. Vai ser maravilhoso. Eu tô empolgado. Já me viu tão empolgado para dar algum curso? Eu tô muito empolgado. Eu gosto muito de dar esses cursos, mas esse eu tô muito empolgado. Então, é um curso sobre a Kabbalah. Eu chamei de Kabbalah Sem Fronteiras, né? Contato também, né? Eu acho que é bacana o pessoal que quiser entrar. Entra pelo Face. Entra pelo Face. O nosso site, se Deus quiser, em breve vai estar no ar novamente, que é sinagogasemfronteiras.com, porque a gente tá colocando muita coisa muito mais interessante. E agora eu quero encerrar e agradecer muitíssimo a vocês por essa oportunidade tão grande, tão profunda. Eu acredito que isso aqui é a vivência mais profunda que Deus espera de nós. Amém. Tem uma passagem na Torá, porque eu vejo, assim, religiosos de todas as religiões, pessoas que eu acho que às vezes estão um pouco distantes de Deus. Não, meu irmão é só se o cara é da minha religião que ele é meu irmão. Tem muita gente que pensa assim. Eu falo assim, pega uma passagem da Bíblia, Jacó, quando estava indo para a casa do tio dele, fugindo do irmão Esaú, tem uma passagem ali, aquela que ele tem aquele sonho com a escada, aquela coisa bonita. Depois de um tempo, ele vê um poço de água, né? Aí ele vai perguntar para o pessoal, vocês conhecem Labão? Vocês já prestaram atenção como é que Jacó chama aqueles homens? Ahai, meus irmãos. E não é que ele chama assim, ai, meu irmão, ai, bro. Não. Jacó, quando falava meus irmãos, é meus irmãos. Eles não eram israelitas, eles não eram judeus. Eles eram seres humanos. A verdadeira religiosidade consiste nisso. Se Deus é nosso Pai, então obrigatoriamente nós somos o quê? Irmãos. E quando eu venho num lugar assim, eu venho sentar com pessoas que eu nunca vi na vida, mas que a gente estabelece, a gente descobre uma sintonia desse tamanho, eu falo, meu Deus do céu, a gente aqui está revelando Deus nesse lugar, através da unidade entre nós. E essa mesa se torna um altar. E eu quero agradecer de coração a vocês por esse momento tão maravilhoso e pedir a Deus que os abençoe grandemente com as suas bênçãos mais maravilhosas, com luz, saúde, prosperidade, alegria, vida. Todos os ouvintes, todos os que vão assistir esse podcast e que sigamos nesse diálogo, sigamos nesse abraço. Porque isso é um abraço. Amém. Mas é um abraço que não é de corpo, é de energia, é de alma. Shalom e todarabá. Muita gratidão. E cheiro do Rabino. Cheiro no oi. Cheiro no oi. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Sigam lá o nosso canal. Vão no canal do Rabino. Sinagoga Sem Fronteiras. Sinagoga Sem Fronteiras. Obrigado a todos. Fiquem Muito com Deus. obrigado. Shalom.